A Revista Brasileira de Terapias Cognitivas define o altruísmo como um comportamento voluntário direcionado para ajudar alguém, no qual o altruísta incorre em risco ou custo e não visa recompensas externas, sendo um tipo de comportamento pró-social. Em One Piece a gente conhece vários personagens assim, o Sabo, o Kobe, o Garp e até mesmo o Luffy. Mas pra mim, um deles é o que mais chama a atenção, que é o Kuma. Sim, o Kuma é um altruísta nato. Ele não faz o bem por algum motivo específico, ele só quer o bem-estar do próximo. Bom, para ser mais técnico, a gente pode definir o altruísta também como alguém que faz o bem e que o comportamento seja exercido sendo mais adequado não restringir o altruísmo a condutas externas sem saber o que desencadeou. Para o altruísta ainda é possível que surjam consequências imprevistas ou indesejadas, como sentimentos agradáveis ou reconhecimento social, mas essas não devem questionar sua natureza quando a razão para exercê-lo seja fazer o bem ao próximo. Incorrer em um risco ou um custo é inerente ao altruísmo, contudo isso pode ser muito subjetivo. Geralmente os riscos e custos assumidos em favor do outro são exteriores, como por exemplo, conforto físico, recursos financeiros, tempo e etc. E não correspondem a um custo interior. Já no caso do Kuma, foi tanto interior quanto exterior, embora no exterior tenha sido muito também. O indivíduo que escolhe agir de maneira altruísta momentaneamente abre mão de alguma coisa, mas isso não implica necessariamente em sofrimento, por exemplo. Desse modo, o altruísmo não traz infelicidade para quem o faz e não deixa de ser altruísta quando gera um sentimento de satisfação, desde que essa não seja sua principal motivação. O Kuma sempre fez o bem por fazer o bem. Nunca fez o bem para reconhecimento social, nunca fez o bem para ser conhecido como um herói. E por isso que ele é um herói. O Kuma é aquele famoso caso de personagem mal compreendido, mas não por nossa culpa, é claro que não. Mas sim por sabermos pouquíssimo sobre ele no começo. Ele sempre teve aquela aura inabalável com seus grandes 5 metros de altura e expressão estoica, só que a gente conhece mais na frente verdadeiramente quem é Bartolomeu Kuma, a esperança de One Piece. Kuma é um dos poucos personagens que ao aparecer em cena todo mundo fica feliz e espera uma cena extremamente épica ou emocionante e que ficará em nossas mentes por anos. Ele foi essencial para o crescimento do Zoro e do Sanji em Thriller Bark, com a bolha de dor que ele fez e criou, entregou o dever ao Zoro de salvar o seu capitão e, pra ser sincero, graças ao Kuma a gente tem uma das melhores cenas de One Piece. Ali finalmente Kuma percebe que o filho do Dragon, que já tinha observado antes, tinha encontrado bons companheiros, por isso se deu o dever de protegê-los e fortalecê-los para o novo mundo, porque ele viu em Luffy um coração revolucionário, assim como o dele, o coração de alguém que tinha muito pra sofrer ainda e de alguém que tinha muito pra aprender. A gente sabe hoje que sem o Kuma, provavelmente não teríamos o chapéu de palha que conhecemos hoje, é claro. E principalmente o Nika que conhecemos hoje provavelmente ficaria nos livros de história mesmo, se ele sequer aparecesse. O Kuma, na minha opinião, é que o One Piece é sobre esperança e liberdade. A gente acompanha a história daquele garotinho da raça dos bucaneiros, mantido cativo e escravo simplesmente por ser considerado alguém inferior. Seu pai foi o homem que cravou a fé de ser liberto no seu coração, mas, infelizmente, foi morto, injustamente, como sempre. Não por fazer isso, mas porque na percepção dos nobres mundiais ele fazia barulho demais. Só que o Kuma sabia que ele era mais do que isso. Sabia que um dia o guerreiro da libertação iria libertar todos das mãos malignas do governo mundial. Mas cedo ou mais tarde, esse dia iria chegar. Ao ler sobre o seu passado, eu tenho que confessar, cara, eu não consegui conter as lágrimas. Um personagem tão bom, submetido a tamanha tortura, mas que finalmente obteve a paz. Mesmo que a paz durasse poucos anos. No Reino Sorbet descobrimos o quão benevolente e pura é essa pessoa, quando o vemos tomando a dor de todos os cidadãos necessitados. Aquilo que o Zoro fez foi impressionante, mas fazer isso por anos e anos, quase todos os dias, era algo surreal de se fazer. Até mesmo para o mais forte dos homens. Jinny não conseguia nem conter as lágrimas, porque sabia que o Kuma se sentia no dever de curar os outros, em detrimento de si mesmo. Aí então a gente descobre de onde sai a força do nosso amado Kuma. Ele fica mais forte toda vez que a vida de uma pessoa está em perigo. O dever de ajudar sempre cai em suas mãos, então ele trabalhou para que tudo pudesse acabar bem. Essa dinâmica funciona muito bem para o personagem do Kuma. E encaixa perfeitamente no universo tão grande que é One Piece. O Kuma é como se fosse um símbolo, o símbolo da paz de One Piece, embora não refiram a ele como sendo um.
Descobrimos que o mesmo carrega uma bíblia, pois sua fé é o que deixa de pé. Sua fé por um futuro melhor. Kuma cresceu rodeado sim de pessoas boas, o exército revolucionário o acolheu bem e lhe deu uma nova vida. Após os acontecimentos com Jin, ele nunca iria se perdoar se o mesmo ocorresse com sua filha Bonnie. O altruísmo de Kuma é o que mais me admira no seu personagem. Kuma não faz o bem por querer algo em troca, ele simplesmente é bom, e a única coisa que quer em troca é ver as outras pessoas bem. Na moral, a profundidade psicológica desse personagem é algo fora da curva e admirável, pois como a gente sabe, ele teve tudo para ser um vilão. Teve todos os motivos para se virar para o mundo e viver do seu jeito, sem se importar com nada. Mas ao invés disso, ele utilizou dessa motivação como combustível para uma chama que ao invés de destruir, iria construir. Construir em todos os membros do Chapéu de Palha uma coluna inquebrável de força e vontade. Bom, pra mim fica mais do que claro que o Kuma é o maior exemplo de altruísmo dos animes. Conseguiu pensar em algo melhor? Deixa aí nos comentários. Dá like, se inscreve, vire membro e, só mais uma coisa, não se atreva a se tornar um vazio.